Shalom, shalom! Estamos de volta para mais um Cultura do Reino e no nosso papo de hoje, na nossa conversa de hoje, eu queria saber se você gosta de festas. Você gosta de festejar? As festas que você costuma festejar são festas de que cultura? Sim, porque a nossa conversa, o nosso assunto, dentro do contexto Cultura do Reino, é a cultura do nosso reino, do reino no qual nós realmente fazemos parte. Então eu queria, hoje, nessa conversa, trazer para você um outro olhar sobre festas que nós fomos distanciados e que deveríamos nos atentar para elas, porque fazem parte da nossa cultura enquanto cidadãos do céu. Vamos lá? Em Gênesis 1:14, lê para você um versículo que tem tudo a ver com isso. Que faz o seguinte, lá na criação, Deus criando, os dias da criação, e no quarto dia ele fala, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Queria ressaltar aqui uma palavrinha que está aqui nesse versículo, que são sinais. Ele está falando aqui que os luminares, sol, lua, estrelas, eles marcam tempos específicos, mas eles serão por sinais. Essa palavra sinais, em hebraico, é moadim. Moadim, sinais. E tendo falado isso, agora eu vou com você lá para Êxodo. E lá em Êxodo é quando Deus institui a primeira Páscoa. Nós acabamos de sair dela agora, recente. E um versículo 14 e 17 de Êxodo 12 diz o seguinte: este dia vos será por memória, celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. Os celebrarei por estatuto perpétuo. Lá no 17 diz o seguinte: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Nesses dois versículos de Êxodo, ele deixa bem claro que as festas devem ser celebradas como estatuto perpétuo. Você sabe quanto dura algo perpétuo? É perpétuo para sempre. Então, o que foi comemorado lá atrás pelo povo do Egito pela primeira vez, Jesus comemorou antes de ser sacrificado e continuamos tendo que comemorar até hoje. São estatutos perpétuos. E agora eu vou te dizer sobre quem deve celebrar esta festa. Então, eu falei sobre elas serem sinais, delas serem estatutos perpétuos, mas lá em Levítico 23, bora lá em Levítico 23, ele vai falar pra gente quem deve celebrar a festa, porque de quem é essa festa? Essa festa são dos judeus? Eu acho que é o que a gente sempre escutou, né? São as festas bíblicas, ou as festas do Velho Testamento, ou as festas dos judeus. Levítico 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, não são festas quaisquer. E são minhas festas, minhas solenidades. Então, de quem são as festas? Festas são do Senhor.
Deus usa as festas por sinais, porque a palavra para festa que ele usa, para celebração que ele usa aqui em Levítico é Moadim. Apesar da palavra festa em hebraico ser Hag, e a gente vai ver isso agora, daqui a pouquinho em Daniel, mas ele usa aqui o termo Moadim e se refere a festas, porque logo depois desse versículo, no mesmo capítulo de Levítico 23, ele começa a listar as festas que são para o Estatuto Perpétuo e as festas que ele deseja que nós comemoremos. Ele começa com sábado, depois vai para Páscoa, pães ázimos, primícias, né? Tem as trombetas, dia do perdão e tabernáculos. Em Êxodo, nós encontramos algumas passagens dele falando das 3 festas. Por que 3 festas? Porque são as principais festas que o povo tinha que peregrinar até Jerusalém. Então, nessas festas específicas, o povo tinha que subir a Jerusalém para comemorar. As festas são do Senhor. E nós precisamos entender, Paulo fala lá em Romanos 12, que a gente precisa ter a nossa mente reprogramada. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu sei que por muitos anos nós aprendemos que as festas não precisavam ser comemoradas, que eram festas judaicas, que eram coisas judaizantes. Quantas vezes eu ouvi essa palavra de uma forma muito pejorativa, tratando as igrejas e os irmãos que comemoravam essa festa como legalistas, como judaizantes. E aí eu olho para esses textos e eu tenho que pedir perdão ao Senhor pelo meu tempo de ignorância. E quem é o grande interessado em nos afastar dessa cultura do céu? Porque se Deus estabeleceu um povo seu aqui na terra para espelhar uma cultura, esse povo é o povo judeu. A Bíblia nos fala que o povo judeu, que Israel, é a oliveira. E que nós que éramos jambuzeiros, que éramos a oliveira brava, que não dava frutos, nós fomos enxertados nessa oliveira. Então nós devemos nos arrepender pelo tempo em que nós talvez tenhamos ignorado um povo que Deus colocou para ser exemplo para nós de cultura que veio do céu. Essas festas não são festas deles. Essas festas são nossas festas. Essas festas são festas do Senhor. Essas festas são festas de um povo que tem uma cultura que veio do céu. E é claro que eu vou comentar com você aqui em alguns próximos encontros sobre cada uma delas, porque todas elas não apontam para Jerusalém. Elas não apontam para os judeus. Elas apontam para Yeshua, para o Messias. Elas apontam de uma forma profética para a vinda e elas apontam também de uma forma profética para a volta dele. É uma das maneiras que Deus usa para falar conosco, para nos abençoar, porque são sinais de Deus para a nossa vida. Daniel 7:25 diz o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar tempos e leis. Esse capítulo, e se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nos estudos de Daniel, nós temos, se não me engano, 3 vídeos falando exaustivamente sobre o estudo de Daniel aqui no canal. Eu vou colocar o cardzinho para você aqui, então é só clicar e você vai ser direcionado a ele. Mas esse texto específico, ele fala sobre os 4 animais, e aqui ele está falando do 4º animal. Esses 4 animais têm referência com aquela estátua que ele já tinha falado lá no início, né, de Daniel. E esse 4º animal, ele faz a mesma referência aos pés da estátua. E aqui ele está falando sobre Roma, que proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos. Essa palavra tempos aqui no original é Hag, são festas.
e a lei. Então, o original é que ele vai mudar os sinais, que são as festas, né? Ele vai mudar as festas, a palavra certa aqui seria Hag, e a lei. E não foi que Roma fez? Além de matar os santos do Altíssimo, quantos cristãos morreram nas arenas de Roma? Além de matar os santos do Altíssimo, de abrir guerra contra os do caminho, eles mudaram as leis, mudaram as festas, tornaram elas pagãs. Tudo para nos distanciar daquilo que Deus queria nos lembrar, suas promessas para nós. E para que nós não obedecêssemos seus estatutos perpétuos. Hoje a Igreja de Cristo, principalmente no mundo ocidental, ela se assemelha muito mais ao paganismo romano do que ao cristianismo judaico. E eu não estou te chamando aqui para ser judaizante, o que para mim também não importa se eu receber esse título. Mas eu prefiro me parecer mais com uma cultura que me lembra o céu e que me leva para lá, do que estar arraigada em nome de uma cultura ao paganismo que contaminou e que continua contaminando o cristianismo. Então eu queria que você fizesse uma reflexão. A quem será que agrada? A quem será que interessa essa rixa, essa coisa que acaba afastando os cristãos dos judeus? Não é uma árvore só? É para isso que Jesus vem, é para ela que Jesus vem. É uma árvore só, será uma igreja só. Ou você acha que a igreja que Cristo vem buscar também não está inserida no contexto dos judeus cristãos, dos judeus convertidos? Haverá um tempo de salvação para os judeus. E a Bíblia nos chama à responsabilidade de orar por eles. Porque haverá bênçãos para aqueles que oram pela paz em Jerusalém. É responsabilidade nossa orar pela videira, porque nós que somos ramos fomos enxertados nela. Nos próximos encontros, nós vamos falar mais sobre essas festas, sobre a característica de cada uma delas. Mas, a princípio, o meu pedido a você é que não feche o seu coração. Faça aquilo que Paulo nos orientou em Romanos 12. Transforme a sua mente, renovando-a pela palavra. Não é da palavra que eu vou sair, é através dela que nós vamos nos renovar. E entender a real vontade do Senhor para nós. Muitas vezes nós cantamos, Senhor, faz o céu descer, que a sua vontade seja manifesta na terra assim como ela é feita no céu. E nós cantamos músicas bonitas a esse respeito, que é a oração do Pai Nosso. Mas quando de fato eu quero que realmente a vontade dele seja feita na minha vida, com ele reinando nas minhas vontades. Guarde essa palavra no seu coração, reflita sobre isso e vamos voltar a falar na semana que vem.